Ô, Rodrigo, naquela conversa que a gente estava tendo aí da Bíblia, né? Hoje é dia de São Jerônimo, então dia Assim, acabei 30 não continuando. voltando para São Jerônimo, né? Antes de falar da cruz, o pessoal está dizendo o seguinte, vocês estão com o negócio, se vocês deixarem aquela cruz ali, não fala da cruz. Mas é um negócio, né? No final a gente É, fala. é um, É, é um teaser. é um teaser. É que eu É tô o mastigando a seguinte, bala no microfone aqui. não, a minha dúvida é o seguinte, eu estou aqui diante de um especialista em arqueologia bíblica, e quando a gente fala de São Jerônimo, não sei se quem está assistindo sabe do que nós estamos falando do século IV, Uhum. não é? Nós estamos falando de 390 ali, né? Que ele começou a traduzir a Bíblia. Porque a Bíblia, hoje a gente pega aí a Bíblia, esse livro, né? Você pensa, sempre foi assim, é o livro mais lido, mais editado da história, mas a Bíblia, nós estamos falando de uma Bíblia impressa em Uhum. 1400, Quando foi de 1490. Gutenberg, você fez né? a pesquisa, né? 455, 1455. 1455, né? O Rodrigo tem uma lá de 1528, né? Então, quer dizer, até 1528, até 1450, não tinha um livro, né? E imagina em 390. O que nós tínhamos? Livros esparsos, né? Uhum. E nós tínhamos o Antigo Testamento traduzido em grego. Então, tínhamos a Septuaginta, né? Não é isso? Exatamente. E porque o Antigo Testamento em hebraico, para quem não está assistindo, Hebraico tem umas partes em aramaico, né? umas partes em aramaico e fragmentos em grego, mas enfim, a Septuaginta toda em grego, mas a língua vulgar desse tempo já era o latim, Uhum. né? E aí o povo não tinha acesso nem ao hebraico, nem ao grego. E aí São Jerônimo fica 40 anos numa gruta, e aqui que eu quero te explorar Em um Belém. pouquinho. Que eu quero te explorar, porque você viveu ali, Uhum. né? O Rabino também viveu ali, né? Então, em Belém, tem um lugar de referência do nascimento de Jesus. Ok, mas ali dentro, naquela gruta, viveu 40 anos um homem, praticamente um eremita, né? Uhum. Com seu grupo, né? Seu grupo de seguidores. Ele deu uma passada pelos lugares sagrados e nunca mais voltou, Uhum. segundo o que se conta, ele se concentrou, focou, porque imagina o que é o sujeito com a caneta e um papiro começar a traduzir a Bíblia toda, a Septuaginta toda, o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento para o latim, Caramba. que era a língua vulgar. Então aí ele chamou isso de Vulgata, que seria em português a Bíblia popular. E é por isso que ela chegou na mão das pessoas. Mas como é que você vê essa figura, essa história, esse eremita, essa figura bíblica? Você é um biblista, Uhum. você é um arqueólogo, você esteve várias vezes em Belém, né? Deve ter conhecido... Sim, né? eu sempre que levo os grupos ali, a menos que os padres não deixam, eu faço questão de levar na gruta de São Jerônimo. Sabe? Jerônimo, ele fez um trabalho maravilhoso. Uma coisa que eu queria deixar claro, pessoal, embora você já traduziu aí, vulgar hoje significa uma coisa banal, mas no passado, vulgar significa popular. Tá certo? Porque o pessoal fala assim, ó, vulgo nome, o nome popular. E, na verdade, São Jerônimo, ele fez uma situação ainda mais complicada do que simplesmente traduzir. Ele tinha que corrigir. Porque havia já algumas traduções em latim antes de Jerônimo, mas que estavam muito mal traduzidas. Aí o Papa Dámaso, alguns falam Damásio, não sei como é que você pronuncia, alguns falam Dámaso, outros Damásio, convocou o Jerônimo. Só que o Papa não falou assim, fica aqui na Europa e traduz. Falou assim, não. O grego até tudo bem, mas para eu traduzir o hebraico, eu tenho que ter um judeu comigo. Direto dos originais. Eu tenho que ter um judeu comigo, né? E ele tinha um judeu com ele. O livro mais difícil que Jerônimo teve para traduzir foi o livro de Jó. Porque Jó, e você sabe disso uma vez, ele é escorregadio como lama, dizia Jerônimo, porque tem muitas expressões no livro de Jó que são truncadas. E Jerônimo fez esse trabalho muito bonito da Septuaginta, que nós usamos no aparato crítico para ver como é que a Bíblia foi conservada. Então nós devemos foi um sacrifício da vida, e eu, sendo adventista, não tenho nenhum problema em hoje agradecer a Deus por um homem como Jerônimo.
que colocou a Bíblia na linguagem do povo. Agora, tem uma coisa muito bonita que permitiu o trabalho Para os de Jerônimo. católicos, hoje é o dia da É Bíblia, tá? o dia da Bíblia. É o dia de pros São Jerônimo. Por isso que eu tô puxando esse assunto aqui, né? E tem até um livro muito bom de Dom Paulo Evaristo Arnes, que é a técnica do livro segundo São Jerônimo, que a gente aprende muito com ele como é que eram as cópias dos livros, o códex, uma série de coisas assim, as cartas. Mas tem uma coisa que eu quero levantar uma hipótese com vocês aqui. Eu não posso ter a certeza absoluta do que eu estou falando, é uma hipótese. E pode ser que vocês concordem, pode ser que vocês discordem. Eu acredito que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando eu digo isso aqui, porque a alta crítica, só para o pessoal de casa saber, vai dizer que Moisés talvez é uma figura lendária, que esses livros foram escritos na época do cativeiro da Babilônia. E tem até alguns judeus que falam isso, como Israel Finkelstein e outros lá. Eu discordo. Respeitosamente eu discordo. Eu acredito que Moisés foi uma figura... O Pentateuco? Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, os Números e Deuteronômios, que os judeus têm outros nomes, né? Bereshit, né? Shmot, Vaikra, Bamidbar e Dvarim. Os judeus sempre 5 livros da Torá, antes das profecias das escrituras, que completam o Tanakh. O Tanakh. Tanakh é a abreviatura Torá, de Torá, Nevim e Navim, Ketuvim, que é os 5 livros, Torá, as profecias e as e os escrituras. E eles sempre colocam os nomes a partir das primeiras palavras. Então, Bereshit é porque Gênesis começa com Bereshit. Primeira palavra. É a primeira palavra. Mas vamos lá. Partindo do pressuposto que Moisés escreveu, Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. O próprio nome Moshe não vem do hebraico. Foi a filha do faraó que deu. Moshe é um nome egípcio. Minamai Meshitiu. Ela tirou ele das águas. Eu te tirei. E eu trabalho com uma hipótese que o êxodo aconteceu durante a 18ª dinastia. E na 18ª dinastia, todos os faraós tinham o nome terminado em Mes. Tutmes. Ou Amose. Mes ou Mose é o mesmo nome em egípcio. Significa nascido de. Só que esses faraós todos que tinham o nome de nascido de, tinham o nome de uma divindade egípcia antes. Amose, nascido do deus A, o deus da lua. Eles se consideravam deuses. Exatamente. Tutmoses, nascido do deus Tot, o deus escriba. E Moses, nascido de quem? Eu presumo que quando ele teve consciência das suas origens judaicas, hebraicas, é mais correto que judaicas, hebraicas, ele aboliu do nome dele o nome da divindade egípcia. E ficou apenas Moses, que Moses ou Mes, que em hebraico é Moshe. E aquela questão, vou chamá-lo Moisés, porque das águas eu tirei, tem muita polêmica entre os epigrafistas. Será que Moisés tem a ver com Maim, a água e tudo? Uma das possibilidades é que talvez o nome dele fosse Rapimose, porque ela tirou do Nilo, e o Nilo era um deus sagrado. Mas ele aboliu, ele rejeitou essa tradição judaica, essa tradição egípcia. E olha que interessante, ele vai para o deserto. Fica 40 anos no deserto para esquecer a cultura egípcia na qual ele foi criado depois que ele saiu das mãos de Joquebede. E quando Hashem vira para ele e fala assim, coloca por escrito a palavra que eu vou te dar, partindo da lógica humana, era mais óbvio que ele escrevesse em egípcio, hieróglifos, ou talvez em escrita cuneiforme. Mas ele não escreveu nem hieróglifos, nem em escrita cuneiforme. Ele escolhe um tipo de escrita que na época era embrionária. Era a língua dos mineiros. Mineiros não de Minas Gerais. Mineiros trabalhavam nas minas, que é a escrita alfabética, que começou a ser escrito ali. E ele escreve numa língua alfabética, e não em egípcio, nem em cuneiforme. E qual que é a beleza disso? Se ele tivesse escrito a Torá em egípcio ou em cuneiforme, nós precisaríamos esperar até o século XIX para poder ler o que ele escreveu, porque até o século XIX essas línguas ficaram mortas. Jerônimo não poderia ter escrito, não poderia ter traduzido. Mas pelo fato do Espírito de Hashem o inspirar a escrever em língua alfabética, a escrita alfabética nunca se perdeu. De modo que o hebraico sempre pôde ser lido. Mesmo quando o povo judeu ficou perdido no mundo, o hebraico podia ser lido. Idioma esse que, pelo judaísmo, o universo foi criado nesse idioma. Quando Deus cria o universo, Yehior, através e seja da luz, né? e seja luz. São 10 dizeres. É o hebraico, é o Lashon HaKodesh. A Torá foi entregue nesse idioma. Então, quando você traduz isso,
você perde muito da essência. Por exemplo, o próprio nome Moshe, se é das águas que ele foi retirado, devia ser Mashui, né? No passado, porque Moshe, a personalidade dele, a essência dele, Moshe, que no futuro ele vai Lehoshia, ele vai salvar os escravos, ele vai ser o líder, que ele recusou a liderança, mas chegou um momento que ele entendeu que essa era a missão dele na Terra. Mas, por exemplo, se me perguntam, eu só estudo em hebraico, eu só estudo porque é o original. É chique, né? É o original. É. Não, mas Rodrigo, é o original, porque se você Eu tô brincando. você claro. traduz, você perde muitas explicações, você perde a essência, você perde, por exemplo, o idioma hebraico não é igual, por exemplo, o inglês. Vamos determinar que o céu vai ser sky. Então todo mundo agora vai chamar sky ou céu. Shamayim é céu. Não é só um nome. Não, a essência do céu é Shamayim, porque Sham, Maim, lá tem água. E nos 6 dias da criação, Deus E nunca se fala isso no singular. E nunca Deus fala no singular. Não, e Deus consolidou as águas, formando-se os céus. Então, cada palavra no hebraico, ela não é só... É uma junção Ela de... tem a essência daquela coisa está no nome. Inclusive, pela Kabbalah, pelo judaísmo, quando você vai dar um nome para uma criança, a gente pensa muito antes, porque a personalidade daquela criança vai ser influenciada pelo nome que os pais... Inclusive, a Gemara fala que os pais têm uma espécie de profecia quando vão dar o nome. Agora Os seus pensa filhos. Jerônimo, agora eu vou puxar o Jerônimo de novo, que ele já estava dizendo, e eu? Pensa o Jerônimo numa gruta, 40 anos, né? Lá em Belém, pegar o grego da Septuaginta e dizer, mas vou comparar agora com o hebraico. E ele pega a palavra céu. Cara. E como é que ele, né? Pensa o drama, porque aqui tem uma coisa que não é só tradução, é hermenêutica. Né? Ele Tem muitas pessoas que às vezes mandam, igual tem o superchat aqui, tem o superchat lá também. Também. Tem muita gente que manda, mas não adianta, porque tá trazendo uma passagem em explicar. português. É. Quer dizer, não tá falando a mesma língua. Não Lembra tá... que eu falei que o hebraico, por exemplo, olha que interessante, eu falei que o hebraico bíblico, quando eu falo hebraico, eu quero me referir não ao hebraico de rua que fala hoje lá em Tel Aviv. Esse é o hebraico moderno. Tô falando do hebraico bíblico. Exato, o tá Lashon bom? HaKodesh. O hebraico bíblico, só pra você ter uma noção, até a fraseologia dele, lembra que eu falei que ele não tem abstrato. As coisas são concretas. O emuná é concreto, é uma ação. O shamayim, maim, tem dual e tudo. E você nota que a gente, em português, a gente coloca o verbo depois. Você fala assim em português. A palavra veio. Em hebraico é vayerir devar. E veio a palavra. E por que isso já dá uma diferença? Por que eles colocam um verbo na frente? Isso já mostra uma forma de pensar. Ação. E esse detalhe que ele falou do nome é tão interessante que o nome, quando a pessoa muda de vida radicalmente, como Yaakov... Sim, mudou Israel, o nome. Mudou o nome. Olha que Avram não tinha filhos. Avraham foi acrescentado um rei e ele teve filhos. Que é pai. Com Sarai, que virou Sará também. Sará. Agora, olha aqui que interessante, na Bíblia, você mencionou que a questão dos filhos de Jacó com Léa. Sim. Olha que interessante como é que cada filho, ela explica o significado. Exatamente. Ele falou, por exemplo, olha, Reuven. eu vou ler aqui, ó, tô lendo para quem quiser acompanhar de casa, Gênesis capítulo 30, diz assim, olha, vou ler aqui, perdão, 29, verso 31. Quando o Senhor viu que Lia, ou Léa, era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Léa ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, porque disse, o Senhor viu a minha aflição. Aí você vê, Ruben, em hebraico, a exclamação é Ru, Ben é filho. Reu é vejam, Ben meu filho. Filho, vejam, meu filho. Percebeu? Ruben. Sim. O menino chama Ruben. Claro. Aí você vai para o outro aqui. Aí quando ela fala assim, aí ela ficou grávida, o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu este filho. O Senhor ouviu. E o nome do menino é Shimeon, que a gente fala em português, Simeão. Shimon. Shema é ouvir, escutar em hebraico. Aí você tem o outro, aí é o terceiro. Ela fala mais uma vez, dessa vez o meu marido se unirá a mim. Aí ela deu o nome de menino de Levi. E Levi é justamente aquele que está atado a, que está ligado acompanhando. E qual que é o quarto? Aí o quarto é justamente Yehud. Apam Odet Hashem. Eu vou agradecer a Hashem, porque eu ganhei mais do que eu mereci. Que é o Judá, que a gente fala em português.
Até o Isaac. Você sabe que a gente tem onomatopeia. O que é onomatopeia? Quando você faz um som, né? O cachorro faz au, Tibum. tibum, né? E você sabe que isso varia de país para país. Claro, claro. Cachorro inglês faz woof, woof. Arf, Você que- arf, né? Aqui quando- é cocoricó, lá é Cocoricó, né? cocoraicaidu. e agora, olha que interessante. Uma das onomatopeias antigas para risada era tsak. Ah, é? Tsak. Tsak. Tsak, 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 tsak. Já faz kkkk. Sei. Aí, quando Sara duvida da promessa, que fala assim, você tá rindo? O nome do menino vai ser Itzhak. Batitzhak, Sara, ela deu risada, mas eu sou velha, como é que eu vou engravidar? Itzhak é Mas risada. ela riu sorriso. naturalmente, então a essência Agora, como traduz é isso? Itzhak. É. Agora, ao mesmo tempo, Como traduz onomatopeia? embora tem aquele ditado italiano, traditore e traditório, o tradutor é o traidor, mas vamos por outro lado também. Agora me conta isso do tzak, tzak. Da onde é essa? Porque nós temos Eu não assim, conhecia. é interessante. Essa onomatopeia. Itzhak é uma onomatopeia para risadas. Mas em que país? Quando? isso? Não, isso. A gente tem informação, eu vou te passar. Legal. É legal. Agora eu acho que é Filo de A Alexandria. fonte é judaica, a fonte é judaica. Filo de Alexandria foi um judeu helenista que tinha uma cultura grega, e Filo de Alexandria traz isso aí. E tem também o Juvenal, que é um escritor romano. Você sabe que ele o fala Alexandre dos o judeus. Grande, tinha uma relação com o judaísmo, Sim, que ele viu no sonho dele o Cohen Agadol, sim. E ele e sabia. ele vencia as guerras. E ele sabia pelas profecias de Daniel Sim. que ele seria um E vitorioso. tem uma Hassidut, tem uma corrente em Israel que é Alexander, que em homenagem, em gratidão, Alexandre. se dava o nome de Alexander para crianças. Até Jesus, Yeshua, você falou de Moisés aí, Yeshua é salvar. Yeshua é a abreviatura do nome sagrado de Deus, o Senhor salva. Sim, porque Moshe no futuro deveria ser Mashui. Eu falei, Mashui. então Moshe no futuro é que ele vai salvar o Vai povo de salvar Israel o povo. da escravidão. E Jesus, quando Maria dá o nome de Jesus, fala assim, não, Maria não, desculpa, o anjo, né? Fala assim, ele Gabriel. chamará Jesus, porque ele salvará os povos. Então você vê que dá o nome e o significado. Isso, da Agora Bíblia. você